Fala pessoal, muito bom dia, tudo bem? Estamos começando aqui com o segundo episódio do Seg Talks Telealarme para falarmos de tecnologia, falarmos de tudo que vem de inovação por aí, né? E hoje eu tenho um convidado muito especial aqui, que é o Fabiano Martins, gerente regional de projetos sênior da Hikvision. Bom dia. Bom Tudo dia, bem, meu amigo? tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. É um prazer nosso. A gente vai falar de muitas coisas hoje. Eu quero saber um pouquinho assim da tua trajetória dentro da Hikvision, né? Claro. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite da Telealarme participar aqui em nome da Hikvision. Trago aqui realmente muita satisfação em estar presente com vocês aqui. Bom, a minha trajetória na Hikvision ela iniciou há 3 anos atrás. Eu assumi a função de gerente de projetos regional. Faz par comigo Jasson Melo. O Jasson Melo é o meu par técnico, né? Não pôde estar presente hoje aqui, está ajudando a resolver algumas questões aí de projetos em clientes, cobrindo aí. Mas, enfim, a Hikvision ela setorizou o país inteiro com um time de pré-vendas e BDM, né? Que é a minha função, para poder cobrir melhor o Brasil, né? Com equipes voltadas para projeto. Hoje a grande força da Hikvision nível mundial é a parte de projetos, é ter segmentado uma linha de produtos que atende aí uma dor, às vezes, um pouco mais forte do cliente. E a gente reestruturou times em todos os estados. Então, eu faço parte do time do Rio Grande do Sul e hoje aí atendo uma carteira bem grande de clientes, inclusive a Telealarme. E a gente fica muito feliz em estar aqui. Fazendo essa parceria. Fazendo essa parceria, justamente. Legal. E o que significa na prática trabalhar hoje nesses projetos assim, fora da curva, dentro da área de segurança eletrônica? Exato. Então, assim, Rudy, a Hikvision ela é muito conhecida, né? Apesar de ser uma empresa jovem, é uma empresa conhecida pela parte de CFTV. E como eu comentava até há pouco ali com o colega Jackson, né? A gente está muito além disso, né? Hoje a Hikvision atua com soluções em verticais como governo, varejo, indústria, transporte, educação, energia. Então a gente está presente em muitos cenários e com produtos às vezes muito fora do que a gente encontra do mercado tradicional de CFTV, né? Comentava ali com o Jackson, por exemplo, a gente tem uma linha muito forte de radares, né? Já chegando no mercado, a linha termal, que nós somos fabricantes do próprio sensor térmico, algo que poucas pessoas sabem. A parte de LED audiovisuais, hoje a Hikvision também ela é fabricante do próprio painel de LED, então nós não temos isso terceirizado dentro da Hikvision. Né? LED é uma linha que no Brasil ela está um pouco mais de 2, 3 anos, embora é uma linha que na Hikvision ela tem 10 anos já. Uhum. A gente tem uma fábrica de LEDs em Wuhan, a terceira maior do mundo, né? E temos, obviamente, presença no Brasil, né? Hoje a Hikvision está presente em mais de 150 países, 80 desses países a gente tem algum tipo de filial, subsidiária, né? Então a gente tem, como aqui no Brasil, fábrica, escritório em São Paulo, né? E aí os times, como é o meu caso, um time regional que atua, né? Aí a gente atua no cliente, né? Tá sempre na rua aí, sempre viajando, né? Certo. Para quem não sabe, né, a Hikvision hoje é uma das maiores empresas de eletrônicos do mundo, né? Na verdade, nós somos líderes mundiais há anos já. É uma empresa que já está à frente aí há bastante tempo, né? A gente é líder mundial em soluções de segurança e IoT hoje. Olha só. Eu vou fazer aqui uma pergunta. A Hikvision vai muito além das câmeras tradicionais, né? Ela pode compartilhar também, pode compartilhar conosco esses exemplos, por exemplo, de soluções diferenciadas para nós aqui. Claro. Bom, a Hikvision, como a gente estava comentando, né? Aqui só para contextualizar, é uma empresa chinesa, né? Acho que todos sabem. É uma empresa que nasceu em 2001, é uma empresa jovem ainda, mas é uma empresa que hoje ela tem quase 60 mil pessoas no seu quadro funcional e metade desse time, Rudy, são engenheiros de pesquisa e desenvolvimento. E a gente percebe a força da Hikvision justamente porque ela dita soluções para o mercado, né? A gente lança muita coisa que depois o mercado vem atrás e acaba desenvolvendo também, porque isso é natural de todo o mercado, né? Eu ainda não trabalhava na Hikvision, mas percebi a força da Hikvision, por exemplo, na época de pandemia, né? Nós estávamos falando agora há pouco fora da live aqui dos terminais faciais, né? A primeira empresa que trouxe câmera térmica para medir a temperatura do corpo, o primeiro facial com um sensor que media a temperatura das pessoas, e isso em poucos meses ali foi a Hikvision, né? Na sequência, outros fabricantes também trouxeram, né? A gente também veio trazendo outras soluções para o mercado. Eu posso citar aqui uma dor que foi minha e acredito que pode ser, que foi também da Telealarme, né? Que é a evolução do PTZ, né?
A Hikvision trouxe em 2024 para o mercado a Tandem View. O que é a Tandem View? Tandem View é uma PTZ, mas com uma câmera bullet fixa em cima da câmera. Essa câmera ela supre um problema que foi um problema grave das câmeras PTZs, que nós ouvimos sempre dos clientes, né? Poxa, a câmera PTZ está apontada para um local e acontece uma coisa embaixo e a câmera PTZ não pegou. Então a gente tinha sempre essa recorrência do cliente ter que instalar uma PTZ, muitas vezes num projeto público, e ter que colocar mais uma, duas, três câmeras para cobrir o perímetro, porque eventualmente poderia ter uma situação ali, né? A Hikvision trouxe isso num produto chamado Tandem View, que é uma câmera que vem, ela mantém o PTZ, mas ela traz uma a duas câmeras que fazem uma cobertura de até 180 graus. E, mais interessante, é uma câmera que é a câmera bullet fixa que está em cima, ela enxerga aquele perímetro e ela atua com inteligência com a câmera PTZ. Então, se eu tiver uma intrusão de área, se eu tiver, por exemplo, quiser detectar um ser humano, a câmera bullet detecta essa pessoa e manda a PTZ seguir ela, mesmo que ela não esteja no esquadro da outra câmera. Então, além de solucionar alguns problemas de mercado, que, por exemplo, não tá visualizando aquilo que está acontecendo ali embaixo, né? Ela ainda faz o perimetral ali. E essa linha ela já tem fabricação no Brasil, inclusive, né, dentro da nossa planta de Manaus, algumas dessas linhas, né? E nós temos algumas linhas dessa linha Tandem View que são voltadas para projeto. Aí entra nesse cenário que você me questionou. Então, eu tenho câmeras dessa linha que são voltadas para rodovias, dentro da nossa vertical de ITS. Então, eu consigo, por exemplo, verificar um veículo na contramão, um veículo parado, um veículo incendiando, um veículo fazendo manobras irregulares, eu consigo gerar alertas para uma central de monitoramento. Então, eu atendo um tipo de cenário. Dentro do condominial, que também é uma coisa muito comum, né? A gente tem ali, muitas vezes, um perímetro grande. Então, a câmera... E isso, a câmera grande pode ficar detectando ali uma possível invasão no perímetro. Quando acontece, a câmera PTZ vai lá dar um zoom no rosto, detecta aquele rosto, captura o rosto e joga lá na sua central. Então, é uma gama enorme de produtos, uma enorme linha, né, de produtos que vem aí atendendo as dores de várias verticais de mercado, né? Seja do condomínio, seja da indústria, seja do varejo, enfim. Me fala um pouquinho mais, eu queria ver um pouquinho mais. Você estava falando da questão do facial que está chegando com o sensor com bafômetro, né? Ah, sim. Me fala um pouquinho mais desse produto aí que é bem interessante. Claro. Bom, a Hikvision tem uma gama enorme de faciais. A informação que eu tenho é que somos hoje a empresa que mais vende terminais faciais no mundo também. Somos líderes nesse segmento também. É um dos terminais mais robustos, é um dos terminais com algoritmo facial mais preciso, né? E aí a Hikvision, dentro dessa linha de terminais faciais, criou alguns terminais voltados para alguns segmentos. Então nós temos os terminais de entrada 342, 343, 344, o 671, que foi o mais vendido até então, agora chega o 672. O 672 é um terminal que veio meio que para substituir o 671, embora ele ainda venda muito, né? Não é um terminal que está descontinuado, ele só teve uma evolução. Que é natural na nossa, como tudo evolui, né? No mercado, né? O 672 trouxe botão físico de chamada que muitas pessoas, né? Eu falo porque eu tenho pai com 70 e poucos anos que chega na porta de um condomínio com um terminal facial e não sabe o que fazer. Se ele aperta, se ele grita, né? Então a gente deixou um botão físico uma possibilidade de adaptar um botão físico mais robusto e também mais visível, né? Para a gente não ter problema com isso. A possibilidade de chamar, então, o condomínio, chamar por bloco. Então, a gente tem condomínios que tem blocos, né? Consegue chamar por SIP direto o condomínio, o bloco, direto ali o apartamento. E dentro dessas linhas nós temos outros terminais. Eu te citava ali o 673, que é até um terminal que está na nossa presença aqui, né? O 673 ele tem alguns adaptadores, como a gente tem via USB-C, um leitor de palma de mão. Então, para aquele usuário que não quer liberar sua face, por algum motivo pessoal, que ele não queira... Então, a gente consegue fazer a liberação pela palma da mão, o terminal consegue ler as ranhuras, as veias da tua palma, como se fosse a leitura da biometria. Digital. Só que sem contato, que é importante, né? A biometria deixa sempre aquela situação da pessoa não querer estar tocando onde todos tocaram, né? Também uma herança da pandemia. Então, a gente tem o de palma e a gente tem também o USB-C agora, estava te comentando há pouco, né? Voltado mais daí para indústria, né? Ou para algum segmento de transportes, um bafômetro. A gente tem um etilômetro ali adaptado no facial que permite que ele diga que o Fabiano está acessando aquele local e eu vou ter que soprar para poder liberar meu acesso
e naquele sopro ele vai me dizer, ok, está liberado ou não. Ele pode entender que eu estou com algum tipo de alteração aí de álcool, né? Presença de álcool na minha respiração, e ele pode devolver para a minha empresa, para o meu gestor, a informação de que, olha, tem que ter uma atenção aqui, né? Só para que a gente possa também controlar algumas... a gente tem algumas aplicações, né? Tipo, motorista, né? De caminhão, ou eventualmente até mesmo dentro da indústria quem opera máquinas de alto risco, né? Para que essa pessoa esteja realmente ali 100% apta para fazer aquela atividade, né? Deixa eu fazer uma pergunta bem, que eu até estava pensando esse dia, até foi legal que o Rani colocou aqui. Quais das tecnologias hoje que tu acredita que ainda não são pouco conhecidas aqui no Brasil, assim, que tu acha que tem espaço para ser colocado aqui para nós? Eu sou suspeito em falar. Eu antes de trabalhar na Hikvision, eu era cliente, eu era integrador também, assim como a Telealarme, e eu gostava muito de Hikvision. Trabalhei com outras marcas, obviamente, também, tem muitas marcas muito boas, mas eu sempre fui entusiasta de Hikvision, né? Até por ser entusiasta de tecnologia. E hoje, estando do lado de cá, estando dentro da Hikvision, eu vejo o quanto a gente tem de solução inovadora dentro do mercado. A gente tem uma solução, que há pouco tempo também conversava com um cliente, voltada para a saúde. Nós temos uma linha de radares de saúde que a Hikvision lançou há quase 2 anos. Lá fora do Brasil já está em uso, já tem hospitais utilizando em larga escala. E a gente começou agora somente a promover aqui no Brasil. São radares que não fazem contato com o corpo humano do paciente, então a gente não tem nenhum tipo de interação no paciente, mas eu consigo, com o radar sobre a cama do paciente sem fio, saber frequência cardíaca, respiração, tempo de permanência na cama, qualidade de sono. E eu tenho um segundo radar que completa essa linha, que é um radar anti-queda, que é algo muito comum em clínicas que cuidam principalmente de idosos ou de pessoas que estão aí num pós-operatório ou que foram operadas. Então, é uma linha interessantíssima que eu acho que vai crescer muito. E apenas uma das verticais que a Hikvision atua, né? Eu poderia citar outras 10 aqui. A gente tem soluções para educação que são, como comentei aí, totalmente fora da curva, né? Por exemplo, câmeras que fazem a chamada automática do aluno, então o professor não precisa mais perder aquele tempo. As 30 crianças ou 20 crianças sentam, a câmera faz um cheque de face de todas elas E já manda o e relatório. entrega o relatório. Aquela ideia de o aluno veio na sala, pegou a presença e saiu, acaba porque a câmera também ela verifica o quanto tempo de aula ele permaneceu na sala. Então, são soluções voltadas aí para educação. A gente acabou de fechar um projeto, não posso citar nomes aqui, mas a gente acabou de fechar um projeto bem grande para um banco. A gente vai fazer uma solução totalmente personalizada e customizada, né? Isso é outra coisa bacana, como eu comentava, a Hikvision, desses 60 mil colegas que a gente tem aqui, metade deles são engenheiros de pesquisa, então a gente consegue muitas vezes, quando o cliente diz, olha, eu quero que aquela câmera, além de fazer isso também me entregue aquela outra informação, né? E aí a gente consegue trazer isso, né? Hoje a Hikvision, quando a gente fala em IoT, Rudy, a gente está falando em transformar os nossos dispositivos que ficam na ponta em dispositivos que entregam inteligência e trazem dados vitais para a tomada de decisão dos nossos clientes. É basicamente isso. Hoje a Hikvision não vende sequer uma câmera que sirva simplesmente para gravar um vídeo e entregar como a gente tinha uns anos atrás. Hoje eu sempre consigo entregar algo mais. E se a gente vai escalando as linhas da Hikvision, hoje eu consigo dizer se quem entrou naquela sala era um homem, era uma mulher, era uma criança, se estava triste, feliz, que roupa que estava usando. Enfim, esse dado, de repente, pensando no cenário de segurança, ele possa não ser tão importante, não sei. Mas quando a gente vai para o marketing, a gente entra no varejo, ou às vezes na indústria, a pessoa estar ou não estar usando um EPI, estar ou não estar usando uma luva, estar ou não estar de capacete, isso é vital, isso evita morte, isso tem um monte de aplicação. Então eu fico muito feliz mesmo em trabalhar numa empresa que consegue entregar esse monte de solução e realmente entregar com qualidade. Né? Exatamente. Bacana isso. Mas antes de fazer a próxima pergunta, quero pedir pro pessoal que está assistindo aí se inscrever aqui no SecTalks, se está gostando, dá o like, se não está gostando, dá o dislike, não tem problema nenhum, mas o que quer que você esteja aqui com a gente, se inscrevendo também. Bom, eu vou passar aqui agora para uma pergunta para ti, que é bem interessante também. E tu, estando dentro da Hikvision, né? Como tu enxerga, né, o papel da IoT no futuro da segurança? A Hikvision, no caso, né? Então, como eu falava há pouco, né, a gente tem uma série de inovações. Eu vejo hoje que o mercado ele está ainda muito carente, principalmente no Brasil, de inovação. A gente vê muitos setores aí que
quem não se adaptou acabou ficando para trás, né? Outra vez, um exemplo muito simples aqui, a gente fala aí, hoje, nós homens aqui na barbearia, né? O meu pai me levava para cortar cabelo num senhor que cortava cabelo. Exatamente. Sim, só isso. Ele só cortava o cabelo. Hoje a gente vai numa barbearia, é uma... Tem tudo, né? Tem tudo. Pode... É uma cerveja, é um café. É uma cerveja, um café. Um negócio tudo diferente. Então tudo veio mudando, né? Quando a gente fala em tecnologia, a gente pode olhar para a palma da mão no nosso telefone, né? Eu fui da época que tive startup, né? No máximo tu atendia uma ligação. Hoje você tira foto com qualidade de alta performance, você faz vídeo, hoje tem, né, aparelhos aí fantásticos. E a gente vê que o mercado vem sempre carecendo disso. Na segurança eletrônica, eu ainda acho que a gente tem um setor de segurança ainda muito conservador e que talvez não esteja olhando para tudo que o sistema de segurança pode entregar além de segurança. Então, meu ponto de vista é que com muitas das coisas que a Hikvision, por exemplo, vem trazendo, não só nós, outros fabricantes também, eu acredito que a gente tem um mercado enorme ainda pela frente. A gente está lançando agora uma tecnologia que ela vem de encontro ao que a gente tem visto aí de ChatGPT, DeepSeek, essas ferramentas todas de inteligência artificial. A gente está lançando, até vou falar aqui talvez em primeira mão, talvez seja na primeira live aqui. Boa. Tenho o prazer de trazer para vocês a informação que a Hikvision está trazendo para o mercado um recurso chamado AcuSeek. O que é o AcuSeek? O AcuSeek é uma ferramenta de busca inteligente totalmente inovador. A Hikvision vai ser a primeira a lançar, como falei antes, nós trouxemos para o mercado sempre inovações, né? Sempre coisas que ditam aí o futuro da tecnologia. Então vai ser possível, Rudy, você fazer uma busca avançada. Por exemplo, eu posso digitar em texto lá no meu NVR que eu estou procurando alguém de camiseta vermelha e nessa camiseta pode estar uma marca famosa. Nike, Adidas, pode estar escrito Hikvision, Telealarme. E o algoritmo vai buscar essa informação. Muitas vezes, a gente que trabalha em vários projetos, a gente já teve situações de, por exemplo, eu tenho uma câmera de alta performance que consegue coletar atributo. Né? A gente coloca aí num projeto público uma câmera que vai poder dizer se você estava de vermelho, se você estava com uma calça escura, e eu posso hoje buscar nos gravadores atuais camisa vermelha e calça escura. Mas eu escrever camisa vermelha, calça escura e mochila rosa, isso não existe, a gente não tem isso. E agora a Hikvision traz isso. Eu quero camiseta vermelha, calça escura, boné e mochila. Eu quero pessoas que estavam com um cachorro. Tudo que tiver relacionado de imagem que passou naquelas câmeras, o gravador vai conseguir indexar isso e trazer para dentro. E mais interessante, aí você vai dizer, mas isso é uma solução muito fora da curva. Não é. Não é um hardware extremamente caro. A necessidade, basicamente, é claro, ter um gravador AcuSeek, né, dessa nova tecnologia, são os gravadores que estão chegando agora no mercado, então até aproveito aqui, procurem, né, nos distribuidores da Hikvision aí, procurem fazer teste, treinar, a gente vai oferecer treinamentos também sobre essas linhas, e até quero oportunizar aqui, mesmo dentro da Telealarme, em primeira mão também, que a gente possa trazer para vocês essa tecnologia, para que vocês possam experimentar, porque isso vai revolucionar o mercado. A gente vai ter aí grandes mercados sedentos por uma busca mais aprimorada e mais rápida. Quantas horas a gente perde, Rudy? Vocês sabem tão bem ou melhor do que eu quanto tempo um operador perde, cliente de vocês lá, às vezes o shopping, o mercado, o próprio condomínio perde pesquisando uma possível invasão de um cara que, olha, eu não sei o rosto, eu só sei que estava com esse atributo. Imagina a pessoa lá, né, com todo respeito, a gente tem vários operadores por aí, nem todos recebem os treinamentos devidos. A gente poderia dizer para ele, cara, só digita lá no gravador a característica que você viu. Camisa bege, calça clara e boné. Pronto. A gente vai ter uma informação. Muito tempo, às vezes, né? Exatamente. A imagem que aconteceu, a hora que aconteceu e coisa. Eu sei como é que é. Bom, isso é muito interessante e o mercado necessita muito. E esse tipo de solução que tu falou, por exemplo, é muito bom também para os estádios, quando tem uma briga, shows, né? Perfeitamente. Quando tu falaste também de uma festa de um condomínio que tem do condomínio ali, que tem lá 20, 30 torres, que aí faz aquela festa e dá um problema, a gente sabe, consegue procurar, né? Exatamente. Legal, bacana. Falar um pouquinho da minha área também, né? Que é o condomínio. Feito. Né? Você comentou sobre o 672 e outras soluções para condomínios, né? Isso. Como essa tecnologia estão ajudando a criar ambientes mais seguros e inteligentes?
Então, Rudi, a Hikvision ela atua no mercado sempre pensando naquela vertical, né? Como somos uma empresa multi-soluções, né? A Aham. gente atende desde a porta do condomínio, a gente passa pela academia, pelo elevador, pelo estacionamento, a gente entrega soluções de ponta a ponta em todas as verticais que eu citei. Dentro do condomínio, quais são as soluções que nós hoje, como Hikvision, entendemos que são interessantes, tá? Alguns insights aqui de algumas tecnologias que também não são tão novas, algumas coisas a gente já tem e outras estão recebendo evoluções, né? A gente tem para a entrada do condomínio, obviamente, os faciais, que nós acabamos de citar aqui alguns deles. O 672, por exemplo, é um facial fantástico, né? Convido a conhecerem. Mas a gente também tem, passando a porta do condomínio, a gente tem câmeras agora com a tecnologia ColorView 3.0. É a nossa evolução do ColorView. A gente consegue entregar uma imagem colorida de alta qualidade, mesmo em situações de baixíssima luminosidade. Nós já tínhamos o ColorView, que novamente a gente trouxe para o mercado antes de todo mundo. Muitos fabricantes trouxeram soluções similares, algumas muito boas também. E a gente deu mais um passo agora, que é trazer uma situação de, mesmo numa quase que numa sala escura, num ambiente de pátio, né, que muitos condomínios têm, a gente entregar uma imagem colorida. Por quê? Porque quando você tem dentro do condomínio lá a situação de uma invasão ou de um suspeito, qual é o dado hoje que a gente consegue ter de relevante, né? Às vezes é o atributo daquela pessoa, é saber qual é o perfil daquela pessoa, né? Homem, mulher, enfim, ou até mesmo a face. E a gente consegue isso se a gente tiver uma imagem colorida de qualidade. Então, assim, primeiramente, não pecar na qualidade da imagem no condomínio é vital e a gente tem soluções para isso. Nós também inovamos agora com as linhas que vão entregar, além do vídeo, a gente tem áudio bidirecional, são as linhas LiveGuard ou AcuSense LiveGuard. Então eu consigo fazer com que a câmera, quando ela detectar uma pessoa, ela vai selecionar se é ou não uma pessoa, dentro daquele local ela pode piscar uma luz estroboscópica e na própria câmera, no alto-falante dela, disparar um áudio avisando, afaste-se, né? Então a gente consegue fazer uma espécie de automação, digamos assim, criar um cenário mais proativo a partir do hardware que está lá na ponta, sem nem precisar muitas vezes da operação do teu vigia. E claro, o vigia vai ser alertado e ele pode também tomar uma decisão, né? Aí a gente já parte, né? Se a gente pensando em perímetro, né? Nós falávamos agora antes da live também na parte de câmeras termais, né? Hoje a linha A termal, gente tem uma empresa que usa isso. isso, hoje a linha térmica da Hikvision, a gente tem mais de 60 modelos que podem ser usadas sem o certificado de registro do Exército, ou seja, são produtos que são aceitos, né, para ser usados justamente em condomínios, perímetros em geral, e com a câmera térmica a gente consegue atingir distâncias maiores de detecção de seres humanos. Então, assim, depois do AcuSense, que eu consigo entregar ali 25, 30 metros, eu partindo para a câmera térmica eu consigo fazer um perímetro com altíssima qualidade, passando de 100 metros já. A gente tem câmeras que vão até 120, 130 metros. Mesmo que no datasheet dela, muitas vezes ela não entregue ali, está escrito que é 70, 80 metros, às vezes, dependendo do cenário, na prática, ela consegue ser mais efetiva em distância ainda. Então, imagina, a gente não vai ter aqueles sensores de barreira que muitas vezes a gente utiliza, que são ruins de instalar, tem E muita além dos manutenção. disparos falsos também, que dá Disparo falso, a gente vem trabalhando para mitigar disparo falso, sim, o tempo inteiro. É. E a linha termal, ela também conversa com a nossa central de alarme, que é muito legal. Então, ou seja, você transforma uma câmera térmica, seja interna ou externa, num produto que vai detectar um invasor e ainda vai jogar isso para a central de alarme, que vai trazer aqui dentro da telealarme uma informação confiável para que vocês possam fazer a tomada de decisão ou ação de vocês aqui. Tu sabe que essas câmeras que tu falaste aí, eu acho que elas vão acabar substituindo a cerca elétrica. Por muito aí, ó, bem rapidinho vai começar. Eu até tenho um projeto que eu mandei um orçamento há um tempo atrás, que eu estou aguardando só a resposta, que eu coloquei, em vez de colocar a cerca elétrica, o condomínio gostou da ideia e colocamos as câmeras com sensor de térmicas, né? É, porque para eles ficar menos feio, tendo aquela concertina, tendo a cerca elétrica, porque fica uma coisa mais apresentável também, né? Perfeitamente. E ela vai fazer o mesmo serviço, na verdade, e vai dar menos trabalho, porque não vai ter problema de ter que consertar toda hora. Tem muita coisa que dá pra... Tem que ser levado em consideração o custo de implementação das soluções, né? Hoje em dia a gente vê muita coisa que parece que é barato, mas na prática, se a gente for considerar o período de manutenção, todo o tempo também às vezes de instalação, hoje o material humano ele é muito caro, né? A gente está carente de mão de obra no Brasil hoje, de uma forma geral, né? Exatamente. Em todos os setores, na verdade, Todos os né? setores. É verdade.
E as catracas, vamos falar um pouquinho de catracas, torniquetes, o estacionamento, como essas soluções ampliam a eficiência da gestão condominial. Perfeitamente. Você até me perguntou fora da live aqui qual é que era a maior carência, qual é que é a maior reclamação que a gente tem nos condomínios, é justamente o controle de acesso das pessoas, né? A gente já falou do terminal facial, claro que ele é fundamental nesse acesso, né? Mas a gente tem hoje soluções, até gostaria de convidar as pessoas para conhecerem, né? A Hikvision trouxe para o Brasil já há mais de um ano e ainda muitas pessoas estão conhecendo toda a nossa linha de catracas. É uma linha 100% inox, nós não trabalhamos com metalon ou qualquer tipo de solução mesclada de material, é 100% inox. Os motores que fazem parte dessas catracas, os motores de giro ou de abertura de flap, são motores extremamente robustos, né? A Hikvision tem isso já consolidado fora do Brasil, na Europa, há muitos anos, e aqui no Brasil veio com muita força. Hoje a gente consegue entregar um produto de alta qualidade, com preço também muito competitivo. E não só catracas, cancelas, torniquetes, que a gente vê um cenário muito forte dentro das indústrias e até em alguns condomínios, dependendo do tipo de acesso que se vai ter, né? E cancelas veiculares também. As cancelas a gente começou a trabalhar no início desse ano com mais força, a gente já trouxe, também com motores, braços diferentes, braços retroiluminados, possibilidade de personalização, né? As catracas a gente vai ter um projeto agora bem interessante, onde o cliente vai personalizar a porta de acrílico com um desenho do próprio cliente, que é muito legal, né? Então, a gente vende a porta separada hoje da catraca, né? Um diferencial da Hikvision, a gente pode comprar a porta, né, e levar a porta em alguém que desenhe em cima do acrílico, ou que possa fazer ali até uma adesivagem, né? Porque aquele LED que retroilumina a porta, ele acaba criando ali um desenho, então você pode pôr a marca do seu cliente, fica bastante legal. Mas tocando no ponto que você falou, hoje a gente tem um ponto interessante que é o controle de prestadores de serviço dentro dos condomínios. É muito recorrente a solicitação para a gente, o que vocês têm para a gente controlar o prestador de serviço. Então hoje, através da catraca e do facial, eu consigo ter um acesso. Eu participei de projetos onde a gente tinha ali a entrada do visitante, do morador, e uma entrada exclusiva para prestadores de serviço, onde você tem daí um controle de quais são os prestadores, você coleta a face dele, você coloca câmeras ali que vão poder detectar se ele, por exemplo, pulou essa catraca, onde você não tem um acompanhamento ali, às vezes, de um vigia do lado, né? Então a gente tem sim algumas soluções voltadas para isso, né? E as catracas são realmente uma ferramenta fundamental hoje para fazer esse controle. Legal, legal. Antes de novo, pedir pro pessoal que está assistindo nós aqui, né, que se inscreva no canal, deixa o like, não sai daqui sem deixar o like. Se não gostou, deixa o dislike, não tem problema nenhum. E se não gostou aqui do prestador, tu pode falar aqui, manda recado, que tem bastante recado, até vou mandar um abraço para alguns depois. E agradecer também, né, aqui eu vou até agradecer agora, a Techline, né, que me ajudou, né, a contratar contigo ali, o Benhur, um grande abraço pro Benhur lá da Techline, que também é representante da Hikvision, né? A Techline é um distribuidor nosso, né? A gente fica muito feliz com a parceria com eles, é um distribuidor de projetos, focado em projetos, e parabéns para eles também, um trabalho que eles fazem é excelente aqui. Obrigado também, Benhur, Rodrigo e Rafa, e parceiraços nossos aí. Tudo gente boa lá, né? Tudo gente boa. Na tua opinião, assim, qual é a principal dor dos condomínios hoje em relação à segurança e como a tecnologia pode ajudar a resolver? Então, hoje, quando a gente fala em condomínio, como eu comentei, hoje a principal dor ainda são acesso de pessoas. Mas a gente também recebe muita recorrência em relação à entrada de veículos, né? A gente, em controle de acesso, uma grande dúvida, né, que os clientes têm, mas eu quero fazer o controle de acesso do condomínio ser mais ágil. Quando a gente fala em agilidade no controle de acesso, a gente, consequentemente, vai acabar tendo que pecar na velocidade. E o inverso também é verdade. Então, assim, quanto mais rígido o processo que a gente tem, mais lento ele fica, mas maior é a segurança. Então, é uma dúvida dos clientes, né? Então, por exemplo, a entrada de veículos hoje, a gente pode fazer ela com a face e depois atrelar a placa. A gente falou aqui do 672, o 672 tem uma novidade que eu acho bem bacana, que ele tem a possibilidade de um controle remoto atrelado ao facial. Então, por exemplo, eu posso chegar na clausura de veículo, apertar o botão, porque eu sou morador, eu tenho controle, eu libero a minha primeira entrada, paro na clausura e autentico com a minha face. Aí eu não dependo do veículo, mas eu vou ter que baixar o vidro. Aí tem que ver se aquela clausura me dá a segurança necessária para eu poder baixar o vidro, expor minha face, e aí, ou seja, eu não preciso mais cadastrar carro, não dependo de câmera LPR. Muitas pessoas falam, mas o LPR ele pode ser burlado.
de fato, né, a pessoa pode clonar a placa e entrar no condomínio. Então, assim, o LPR é ágil? Claro que é ágil. A gente tem hospedagem do Brasil hoje trabalhando com LPR. A gente tem free flow acontecendo no Brasil, inclusive com o produto Hikvision, muitos desses free flows. Então, ou seja, agilidade a gente consegue entregar. Mas quando a gente fala em agilidade, a gente entra na contramão da segurança. Então, assim, por isso que eu digo, o projeto é uma caixinha que a gente tem que sentar com o cliente lá, discutir o que para ele é a maior dor, e aí, daí a gente tentar trazer a melhor solução. Sim. Mas acho que assim, as principais dores são acesso de pessoas ou pessoas e veículos. E a gente tem realmente várias soluções aí, mas cada um é a dor de onde sente mais, né? Claro. Aí é uma questão do próprio cliente, né? Mas vamos lá, deixa eu dar um abraço aqui pro Luciano Dias Godoy. Deu um bom dia. Ô, Luciano, nosso colega aqui. A Thaís, que também é nossa colega, botou Hikvision, grande empresa de tecnologia e grandes parceiros da Telalarme Brasil. Quando o assunto é segurança, são as maiores. Olha aí, viu? E o Juliano, que está aqui com a gente também, bom dia, parabéns pela iniciativa, grandes tecnologias, diz ele aqui. O Flávio também botou aqui, parabéns a todos envolvidos nesta live. Muita informação de grandes tecnologias. Também o Flávio botou aqui, Hikvision, grande empresa tecnológica. O Benhur, olha aqui, tá com a gente, acabou de falar nele aqui, botou aqui, ó, top, diz ele aqui, ó. O Rafael, meu colega, também botou aqui, parabéns ao projeto. Com certeza já deu certo, nos trazendo sempre mais conhecimento. É isso aí, gente, um grande abraço. É nós, estamos juntos. Vamos passar para a próxima pergunta aqui, ó. Mercado, vamos falar de mercado e tendências do mercado, né? Que é bem... o pessoal pergunta muito sobre isso também, qual a tendência, o que vem de novo, vem de novidade, vamos lá então. A Hikvision é uma das maiores leads mundiais, para quem não sabe, realmente é em segurança. Quais as tendências globais podem impactar no mercado brasileiro nos próximos anos? Olha, a gente acabou de dar aqui um briefing, né, sobre essa tecnologia AcuSIC. Eu acredito que essa é a grande vanguarda para o próximo ano, tá? Algumas tecnologias a gente já trouxe para o mercado, os distribuidores já trouxeram, a Techline já colocou, né? A gente falou de Tandemvu, a gente trouxe algumas soluções diferenciadas, inclusive com esse parceiro. E agora eu acho que a grande sacada vai ser o AcuSIC mesmo. Eu tô realmente muito confiante e surpreso com a receptividade, né? A gente conversou apenas com alguns clientes, mostrou, a gente tem alguns vídeos já tem algumas apresentações prontas e o pessoal está fascinado pela tecnologia, né? Eu acho que o AcuSIC vai ser aí a grande virada de chave para esse final de 2025, início de 2026. Até quero convidar as pessoas aqui presentes na live. A Hikvision tem uma plataforma de treinamentos. Vocês podem buscar no Google por e-learning Hikvision. Ela está acessível para todas as pessoas, sejam clientes nossos, integradores, até mesmo clientes finais. Você que é síndico, você que é gestor de condomínio, enfim, consultor de condomínio. É uma plataforma EAD que você pode conhecer mais sobre os produtos da Hikvision, né? A Hikvision também tem na sua plataforma do YouTube, assim como a da Telealarme aqui, nós temos lives falando de produtos, algumas lives estão salvas lá também, então algumas dessas soluções que eu falei aqui já estão lá, convido todos a conhecerem também. E essas soluções vocês vão estar cada vez mais encontrando aqui dentro da Telealarme, que é o nosso parceiro-chave aqui para soluções de condomínio. Então, acho que obrigado de novo aí pela parceria com a Telealarme, que tem crescido cada vez mais, a gente vai estar cada vez mais juntos aí. Eu acho que a partir desse próximo ano aí tem muita coisa legal para a gente trabalhar com vocês aqui, vai ser bom. Vai ser bom. É isso aí. Deixa eu dar mais um abraço aqui para o Rodrigo 228. Parabéns, mais uma grande live. Obrigado, Rodrigo. Mas vamos lá, mais uma perguntinha aqui, tá quase acabando, tá passando rápido o tempo, né? Que legal, o tempo rápido, assim. A conversa é boa, quando passa o tempo, a conversa é boa, né? É bom, é bom. A inteligência artificial e a análise de dados, né? Como essas tecnologias estão moldando o futuro da segurança, o que tu acha? Excelente pergunta. Bom, eu trago aqui para vocês alguns exemplos, tá? Hoje a gente vê alguns mercados se transformando. A gente falava ali há pouco da barbearia, que teve essa evolução, do telefone, que evoluiu. Isso não está diferente. Hoje eu vou trazer só um exemplo de uma das verticais que a gente atua, que é o varejo. A gente está trabalhando nesse momento num projeto com um cliente, onde ele tem a necessidade de fazer a personalização das mídias digitais dentro de um mercado, né?
E como eu comentei aqui no início da apresentação, a Hikvision tem toda uma linha de LEDs, né? Parte de displays para data centers, mas também temos a parte de LED de digital signage, que é a sinalização digital de loja, né? Então, a gente construiu uma solução baseada em câmera, Hike Central e display de LED, onde quando o cliente acessa uma loja, independente de qual for, seja uma loja de carros, uma loja, um supermercado, uma farmácia, um varejo qualquer, a câmera identifica que é um homem ou que é uma mulher, ela joga essa informação para dentro da nossa plataforma de software, que é o Hike Central. O Hike Central interpreta essa informação e joga para os nossos displays de LED ou para o nosso digital box para trocar a propaganda de iogurte para cerveja, por exemplo. Então, aquele cliente que está dentro da loja, se majoritariamente o meu público naquele momento é homem, as propagandas serão direcionadas para homens. Se majoritariamente são mulheres, se majoritariamente são crianças, a gente vai ter lá a propaganda para criança. E se a gente tiver um nível meio parelho de pessoas dentro da loja, a gente pode ter uma propaganda padrão, digamos assim, né? Então, assim, a gente está evoluindo muito nisso. Esse mesmo projeto que eu citei, que a gente trabalhou dentro de um banco, a gente também trabalhou uma outra solução da Hikvision, que pouca gente sabe que a gente atua também, que é o mercado de áudio. Nós somos também fabricantes de solução de áudio, acreditem. Nós temos caixas de som IP que trabalham em conjunto com as soluções de segurança. Então imagina você, Rudy, que você entra numa loja, a caixa de som está tocando um som. A gente pode trocar aquele áudio, a gente pode até personalizar. Se a gente tem uma loja, por exemplo, vou dar um exemplo de uma loja que é um pouco mais seleta, uma joalheria, que recebe poucos clientes, eu digo mais seletos, eu posso até mesmo, bem-vindo, Rudy, a joalheria X. Então a gente consegue chegar num nível de personalização que, assim, a gente trabalha hoje muito a experiência do cliente dentro da loja, que é o que a gente falava lá da barbearia. A gente hoje chega e está em casa, a gente senta numa cadeira confortável, a gente tem um ambiente bonito, é diferente. Então, tocando, uma TV lá. Exatamente. Um videozinho. Bem bacana, legal. A gente conseguiu transformar, então, todas essas plataformas, só para concluir aqui, Rudy, o áudio pode contribuir para uma experiência do cliente, não só de segurança, porque aquela caixa de som ela pode alertar de uma suspeita de incêndio, a caixa de som pode trabalhar junto com o alarme para uma evacuação, a caixa de som vai poder trabalhar fazendo propaganda e ela pode ainda personalizar, num nível acima, trazer o áudio personalizado para dentro daquela loja, por exemplo. E assim a gente também tem essa parte do audiovisual, no caso das telas, né, interagindo dentro do ambiente. Isso a gente está falando, de novo, de câmera, não atuando em segurança, atuando em marketing, atuando em inteligência de loja, em BI de loja. Então, ou seja, a gente está indo muito mais além, né? Mas essa conversa é por quê? Porque a câmera ela vai existir. A gente sabe que o cliente não vai abrir uma farmácia, um mercado, uma loja de veículos sem ter uma câmera. Mas se a câmera que ele vai colocar uma câmera que só grava, uma câmera simples, uma câmera sem inteligência, e por que a gente não inclui isso no pacote e mostra para ele que muitas vezes a diferença ela não é tão grande assim, ou às vezes o benefício ele é muito maior, né? E ele nem está sabendo que isso está aí à disposição dele, né? Mas vamos lá. O que tu destaca hoje como inovação que ainda não chegou com força no Brasil, mas que logo será realidade? Bom, dessas muitas soluções que nós falamos agora, a gente também tem uma solução voltada para o agro, né? Então, dentre as soluções que eu comentei aqui, eu acho que eu destaco aqui o AcuSeek, que eu acho que no ano que vem ele vai vir com toda a força. Eu acho que ainda até o final do ano a gente vai começar a ter não só projetos, negócios menores acontecendo com isso. Eu acredito também que algumas soluções voltadas para o agronegócio aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, você sabe, é muito forte. E a gente vem trazendo algumas linhas que lá fora já estão rodando muito bem e que aqui a gente ainda não tem, né? Que são os radares, né? A Hikvision tem uma linha completa de radares. Eu citei agora há pouco os radares que são para a saúde. Essa linha de radares a gente também tem um braço dentro do agronegócio. Então eu consigo hoje, falando de projeto, né? Dentro de um silo, dentro de um warehouse, identificar a volumetria, quanto eu tenho de grãos dentro daquele silo, né? Quem conhece um pouquinho mais a realidade de um silo sabe que quando você está carregando um silo, ele faz um cone. Isso. Então, muitas vezes a medida que a gente tem, ela não é precisa. E essa medida hoje, muitas vezes, ela é feita na mão. A gente não sabe, né? Mas o cara vai lá na planilha e diz, olha, eu acho que pela altura do silo, tem mais ou menos tanto. Mas não tem. Então, hoje a gente tem radares
que conseguem medir e entregar o peso e a volumetria. Então, seja para o cliente que trabalha às vezes com um produto de alto valor, ele vai conseguir saber exatamente quanto tem. Esse é um produto que a gente já tem rodando fora do Brasil e que no Brasil ele está chegando agora. Então, acho legal conhecerem. E outra informação, Rudi, até para contextualizar aqui, a gente passou uma situação muito difícil no ano de 2024 com as nossas enchentes. E lá na minha região, a gente implementou um radar de nível de água, que é outro produto que a Hikvision tem, eu não sei se todo mundo sabe. Estou falando de um monte de maluquice aqui, espero não estar parecendo maluco aqui, o professor Pardal aqui, mas a Hikvision tem um produto, é um radar com câmera embarcada que mede o nível, a altura da água. O que esse radar entrega? A altura da água em milímetros, então não é uma informação no ar, é extremamente preciso. Esse produto está testado já na região do Vale do Taquari. Eu moro lá, para quem não sabe, não sou da região metropolitana, eu moro no interior. E justamente moro em Lajeado, uma das cidades mais atingidas. E logo do lado ali em Mussum, a gente implementou um radar desses que hoje ajuda o município a saber qual é o nível do rio e em tempo real disparar um alerta quando sobe muito rápido. Esse produto ele tem ligação com uma corneta de áudio que, se caso o rio tiver num nível muito alto, a central, a Defesa Civil do município pode disparar um alerta para as pessoas que estão próximas àquela área. E, além disso, esse produto também vem já com um kit solar que permite, por exemplo, que numa situação de catástrofe, né, eu vivi, posso dizer quase que na pele, essa situação de enchente na nossa região, a gente ficou sem telefone, a gente ficou sem energia por dias. E aí a gente pensa, pô, mas como é que um radar desses vai funcionar nessa situação? Quer dizer, a gente vai estar preparado lá num produto que tem autonomia de mais de uma semana, que tem bateria, que tem placa solar, que se a gente tiver naquele período claridade ou alguma luminosidade solar, ele vai se autocarregar, vai continuar mandando informação para a Defesa Civil local. Então, assim, já temos produtos pensados também para esse tipo de solução. A gente trouxe isso agora em 2025, esse produto foi implementado já em algumas cidades, a gente tem alguns projetos em pauta que devem acontecer. Esses são alguns, a gente pode passar o dia aqui falando de soluções, mas eu trouxe algumas que eu acho mais pertinentes, assim, que são mais dentro da nossa realidade até, e que podem ajudar muito aí alguns municípios, inclusive aqui da região metropolitana, que também foi tão atingida quanto a gente lá, né? Mas vamos, já chegando quase na hora da finalizar, né? Vou te pedir o seguinte, para tu, se pudesse deixar um conselho, né, para os síndicos, gestores de empresas, ou mesmo famílias que buscam mais segurança, qual seria? Eu até anotei aqui uma frase que eu achei legal, que tecnologia e inovação só fazem sentido quando elas caminham juntas, com confiança e tranquilidade. Quando eu falo de confiança, eu estou falando da Telealarme, estou falando de integradores qualificados, gente que sabe o que está fazendo e que a gente pode confiar. O seu Paulo Beneman falou na primeira live aqui, eu assisti, a gente ainda é do fio do bigode, aqui a gente tem empresas muito sérias, né, tratando. E eu falo do ecossistema completo, nossa cadeia de ponta a ponta, do distribuidor, do integrador, a gente como fábrica também honra muito dentro da Hikvision o que a gente traz para o mercado. E essa combinação permite transformar os desafios em oportunidades, sempre com soluções seguras, inteligentes e que geram valor real para as pessoas e para os negócios. Então, o que a Hikvision se propõe é, bem como eu falei no início da nossa live aqui, a gente poder trazer inteligência e valor agregado para o investimento do nosso cliente. Eu acho que seja o condomínio, seja a residência, seja a indústria, quando ela investe numa solução, eu acho que hoje, se ela tiver consciência de tudo que existe, né, de solução, ela vai conseguir encontrar uma solução que realmente encaixa, atende e muitas vezes supera aí a expectativa, né? Legal. Bom, acho que deixou até já a mensagem aqui, foi bem dizer quase uma mensagem, foi bem bacana. Legal. Quero agradecer a tua presença aqui mais uma vez, Fabiana Martins, e dizer que teremos mais Seg Talks falando de produtos da Hikvision, de outras empresas também. E dizer pro pessoal, né, que assistiu a live, gostou, deixa o like, compartilhe com os amigos, porque aqui tem muita informação de segurança para ti, para tua família, para o teu condomínio, para tua empresa. Então, passa, compartilha, não deixa de compartilhar, porque é importante as informações que trouxe aqui de tecnologia. Muito obrigado, te agradeço. Quero agradecer também aqui, palavras finais, agradecer a Telealarme pelo convite, agradecer seu Paulo Beneman, toda a equipe da Telealarme, sempre muito receptiva, grandes parceiros nossos aqui. Em nome da Hikvision, nosso time regional aqui, eu, Fabiano Martins,
o Jasson Mello, que faz parte da nossa equipe também, o William, que também é nosso regional sales aqui, nosso gerente regional, Lucas Koch, em nome do presidente da Hikvision também, senhor Mário Mar, agradeço aqui o convite e ficamos à disposição para continuar essa parceria aí. Você sinta sempre em casa. Quando quiser vir conversar mais uma vez, obrigado. falar mais de tecnologia, tá convidado. Nós já marcamos aqui, já temos um papo alinhado aqui. Então é isso, estamos encerrando mais uma vez aqui, agradecer a presença de todos novamente, desejar um bom final de semana para vocês aí, com bastante saúde, paz no coração, e até a próxima, se Deus quiser.